Bom dia, queridos irmãos e irmãs. A paz do Senhor nessa manhã abençoada. Vim aqui trazer mais uma porção da palavra que se encontra em Hebreus, capítulo 11, o versículo 1 e o versículo 6, que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O versículo 2 também diz assim: Porque por elas os antigos alcançaram o testemunho. E no versículo 6 diz: Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. A palavra, né, fé é uma palavra tão pequenininha, mas cheia de significados. Sem fé é impossível agradar a Deus e sem fé é impossível viver o sobrenatural, né? Essa mensagem vem falar sobre os antigos, né, lá do Antigo Testamento, desde Abraão, Moisés, a Gideão, a tantos outros que viveram o sobrenatural pela fé, porque as coisas que eles buscavam aos olhos humanos era impossível. Então muitas coisas acontecem hoje em dia sendo impossível, né? Porque aqueles que vivem pela fé vivem o sobrenatural. Eu sou um milagre, né? Eu sou um testemunho vivo que pela fé eu estou vivo, né? Eu dou todo o mérito à medicina, aos médicos que me cuidaram, né? As enfermeiras, os medicamentos, eu dou crédito a todos eles. E é, também incentivo a pessoas que estão passando pela mesma doença que eu passei, né, que foi um câncer terrível, bem agressivo, que busquem tratamento, né, mas a medicina ela ajuda, ela trata, mas em determinados casos, somente com uma cura divina. E eu creio que aconteceu isso na minha vida, até mesmo pela última consulta que eu fui ao médico, o médico estava radiante, e quando ele me falou que eu era um caso de sucesso, porque muitas pessoas passaram por ele, sendo um oncologista, com um quadro bem menos grave do que o meu, não tiveram a notícia que eu tive de cura, né? Isso ali ele tava falando para mim, demonstrando para mim, com as palavras dele, que eu sou um milagre, porque o meu caso era muito grave, o meu caso era bem complexo, né? Eu tive um câncer no testículo, se alastrou pelo meu corpo, fez uma bola no pescoço, encheu de massa a minha barriga, e hoje eu estou aqui curado, para a honra e glória de Deus, porque pela fé eu busquei não só o tratamento médico, né, o conhecimento da medicina, da ciência, mas primeiramente eu busquei a fé em Deus que eu seria curado. Por isso eu estou aqui falando dessa passagem, desse versículo, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Você não tem coisas que você não vai ver, mas você vai ter fé e vai esperar em Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus e precisamos ter fé cada vez mais, né? Buscar as coisas que Deus nos prometeu através do seu Filho amado, Jesus Cristo, que veio, se pôs como um ser humano, como eu e você, sofreu tudo o que sofremos, mas como uma ovelha muda levada ao matadouro, ele permaneceu calado, ao tal ponto dele ser chicoteado, ser humilhado, ele sendo um Deus. Veja como é profunda nessa mensagem que Jesus ele era Deus, ele é Deus, na verdade ele é Deus. Ele poderia somente com a palavra acabar com todo aquele exército romano, mas não, ele preferiu ficar quieto porque por amor a você e amor a mim e amor a todos nós. E demonstrou que sim, existe uma vida após morte, porque 3 dias depois ele ressuscitou. E é isso que ele vem trazendo através de nós, né, que somos cristãos, pregadores do Evangelho, vemos trazendo através das mensagens que enviamos. É que sim, existe uma vida após a morte. Isso tem que ser entendido, mas é pela fé, né? Pela fé você vai ofertar o melhor a Deus, você vai ser uma pessoa correta, por mais que venhamos errar em alguns momentos, mas buscar a todo momento ser uma pessoa reta, não trapacear ninguém, não, né, tratar ninguém com falsidade, sempre tá dando testemunho, porque quando você dá um testemunho de ser uma pessoa que você está adorando a Deus,
Você está tendo fé que você está fazendo as coisas para agradar a Deus, né? Então, irmão, tenha fé, se essa palavra é para você que está passando por um momento difícil, para você que está passando por uma enfermidade, por uma dificuldade financeira, por uma crise no relacionamento, ou até mesmo pelo um parente que está em cárcere privado. Essa palavra vem em direção a vocês, para ter fé, continuar acreditando nas coisas que você não consegue ver, porque lá de cima Deus vê tudo. Ele vê as coisas no íntimo, ele vê quando você chora no seu quarto, quando você está sozinha pedindo um socorro que você nem sabe de onde vem, que às vezes pessoas não têm entendimento de quão grande Deus é, e ficam ali, Deus vê tudo, e Deus sonda nossos corações, e vê nele algo genuíno, um coração quebrantado, e ele se alegra com isso, né? E ele busca essas pessoas que estão vivendo num erro aí, as pessoas que vivem no alcoolismo, a droga, mas com o coração quebrantado, querendo sair daquilo e não consegue, não tem força, e realmente não tem força, né? Se eu lá atrás, quando eu vivia no mundo, tentasse com minhas próprias forças sair da fornicação, da bebedeira, certamente eu ia falhar. Como eu falhei, uma vez eu tentei, eu fui para a igreja, fiquei, parei de beber, fiquei 1 ano, mas eu continuava naquele mundo ali. Uma certa vez eu caí, e através desse pecado aí, eu creio que aconteceu tudo o que aconteceu comigo. Mas pela fé eu estou aqui dando testemunho para vocês, e acreditem, tenha fé que por mais difícil que o quadro seja, Deus, ele é tão tremendo, tão maravilhoso, que ele é capaz de reverter um veredito que o homem diz que não tem mais jeito. Não tenha fé, a não ser o que você está passando hoje, mas eu creio, pela fé em Deus, que tudo pode ser mudado, tudo pode ser restaurado, como um vaso na mão do olheiro. Tá? Que Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.